Desde que eu trabalhei com Klaus Viana, nos anos 80, né, de 85 até 92, que foi o ano que ele morreu, o meu trabalho de criação, ele se voltou para a improvisação em cena. Essa influência do Klaus na minha trajetória, ela foi muito decisiva, porque eu passei a ter um outro entendimento de composição em dança e passei a entender que as questões do corpo, que estão no corpo, é que me mobilizam a dançar, o fazer em dança, né? Nesse tempo que eu trabalhei com o Klaus, de 85 até 87, que foi a estreia do espetáculo Dando a Corpo, eu fui entendendo um pouco essa ideia que hoje eu chamo de improvisação. Na época era simplesmente a ideia de que não havia mais uma coreografia. O próprio Klaus, ele, nesse processo de criação do Dandá, ele aboliu a ideia de coreografia, não tinha coreografia prévia. A gente trabalhava com características de movimento com as quais a gente tinha lidado durante o processo. Por exemplo, contenção dos impulsos para se mover, né? Então não havia passos de dança para serem realizados. Era um trabalho todo em cima da percepção, a partir das sensações do corpo, e com diversos procedimentos que o Klaus criava, que o Klaus inventava, e que nos davam um modo de proceder com o corpo. Mas a gente não sabia o que ia acontecer, o que a gente ia fazer como gesto. E nesse sentido é que meu trabalho caminha até hoje. E nesse exemplo que eu dei, né, de contenção dos impulsos no corpo, com o qual a gente começava o espetáculo do Dandá, né, com esse procedimento, na verdade o que a gente considerava impulso era todo e qualquer movimento que acontecesse no corpo ou fora dele, no espaço interno e no espaço externo ao corpo. Todo e qualquer movimento é um impulso para mover. E a gente, ao invés de mover, continha. Então, por exemplo, uma luz que muda pode impulsionar meu corpo a reagir de alguma maneira. Uma percepção de uma tensão numa parte do corpo pode impulsioná-lo a mover. A percepção da respiração também pode ser um impulso. O som, né? E nesse sentido, o João provocava a gente com bastante estímulo sonoro para impulsionar bastante a gente no movimento, através da música percursiva do João. Eu estou falando do João de Brussó. E tudo isso a gente continha, não movia, transformava esses impulsos só em movimento interno, a gente não projetava no espaço. A gente até tensionava cadeias, e para isso a gente, durante o processo de trabalho dessa pesquisa, a gente trabalhou demais com as cadeias musculares, com o encadeamento de tensão dessas cadeias. A gente estudou muito isso, treinou muito isso, para conseguir perceber onde o corpo tinha começado a acionar uma tensão e a partir de lá poder distribuí-la, passear com ela por diversas partes do corpo sem projeção do movimento no espaço.
Na minha pesquisa com improvisação, eu uso muito a técnica que eu tenho no corpo, que é o balé. Eu estudei muitos anos de balé, estudei a escola italiana, Cecchetti, com Dona Maria Melò, uma italiana que veio do Scala de Milão para São Paulo depois da guerra, da Segunda Guerra. E eu não tive grandes conflitos com essa técnica quando eu comecei o trabalho de improvisação com o Klaus. Para mim, dava uma continuidade. Eu usava os alinhamentos do balé, uso ainda, eu quebro esses alinhamentos, eu me apoio muitas vezes num espaço e num tempo da quadratura para depois quebrar essa métrica regular e entrar num tempo mais liso, sem pulso, um espaço mais móvel, sem centro. É justamente porque eu tenho essa técnica que eu acabo me utilizando muito do corromper, do corrompimento, não sei como dizer, de algumas estruturas de espaço-tempo e de corpo que o balé trabalha para poder burlar esses padrões do balé no meu próprio corpo, esses padrões de comportamento do balé que eu tenho e poder cair em novas configurações de movimento, de gesto, né? E de espaço e de tempo. Meu primeiro trabalho de criação com improvisação foi o estudo número 1, expansão, recolhimento. Nesse trabalho eu usei as musculaturas do en dehors do balé para improvisar. Era só isso, eu entrava em cena sem nada previsto do que eu ia fazer, dos meus gestos, dos meus movimentos, não tinha nada marcado. E eu começava, após um longo aquecimento de balé, eu começava ativando essas musculaturas e esperando os impulsos que ocorressem no momento e respondia no meu movimento a esses impulsos com as musculaturas do en dehors, sem necessariamente fechar formas de balé. Aliás, eu desviava das formas do balé. E ainda muitos anos depois, quando eu fiz um outro trabalho de criação chamado 6 Estudos para Flutuar, eu retomei um pouco essa primeira criação com improvisação, que chamava Estudo número 1, trabalhando com também com questões do balé, como velocidades. Eu usei também, num dos estudos, eu usava a questão do peso do balé. No outro estudo, as proporções. No outro estudo,
E mais recentemente eu fiz um trabalho chamado Percursos Transitórios, onde eu também visitava o balé, mas nesse trabalho foi mais a partir dos meus mestres, do contexto, do legado do balé que estava no meu corpo, né, e que eu tinha recebido, e dos mestres como Dona Maria Melô, como Klaus Viana, e tanto na luz, quanto na cenografia, quanto na música, todos da equipe improvisavam a partir desse universo, né, que a gente foi discutindo no processo de criação. Então, de novo, não tinha nada marcado, né? De novo, a improvisação se dava ali, diante do público. A peça era construída ali, no momento, mas com essa base, aí talvez menos ligada aos músculos e aos ossos, como há 30 anos atrás, quando eu comecei, mas mais ligada ao legado, à memória. Ao longo desses anos, eu venho trabalhando nas minhas criações, sempre com parcerias. A parceria com a música já começou lá atrás, quando eu trabalhava com Klaus. E o próprio Klaus já tinha essa parceria com o João de Brussó, com quem eu continuei a trabalhar ao longo desse tempo. E depois também com outros músicos, né? A Madalena Bernardes, Danilo Tomic, Sandra Ximenes, Manuel Pessoa, o Felipe Castellani. E com todos eles eu fui trabalhando nessas relações do improviso cênico, né? Tanto na música quanto na dança. E quando eu conheci o Hernandes de Oliveira, eu também comecei a trabalhar essas relações improvisadas entre luz e dança. Para trabalhar essas relações, né, de improviso, a gente estuda os elementos que constituem essas diferentes linguagens. Então, por exemplo, a gente estuda o pulso, né? O pulso que está na música, que está no corpo, que está na luz. A gente estuda questões cromáticas que fazem parte da luz e sensibilizam o corpo, fazendo com que o corpo reaja de tal ou de tal modo. Então, alterando até a sua pulsação, por exemplo. A gente estuda a questão da simetria, assimetria, questões rítmicas, proporções, volumes, texturas, enfim, todos esses elementos que constituem as diferentes linguagens. A gente vai trabalhando, discutindo, conversando, praticando, para que na hora do improviso cênico a gente tenha uma base para se entender. Então, eu não estou falando aqui de marcar roteiro, de ter alguma coisa marcada no improviso, não. Eu estou falando de um estudo conjunto dos artistas que vão improvisar juntos, cenicamente. Um estudo sobre os diferentes elementos que são comuns a essas linguagens e que estão em jogo na cena.
Então, na verdade, é uma pesquisa de como se processam as relações entre o corpo, a música, a luz, a cenografia, o figurino, o público. E aí essa interdependência dos artistas que estão envolvidos ali com a criação improvisada, né? Acaba gerando uma não hierarquização. Nenhum tem uma importância maior do que o outro, né? Nenhuma linguagem é mais importante que a outra, porque todos estão construindo o espetáculo improvisado, né? Por isso que, diferentemente do que acontece num processo que se coreografa previamente, né? E aí o músico, o iluminador, o figurinista, eles participam no final, eles entram mais no final do processo criativo, né? Em muitos processos, né? De coreografias previamente estruturadas. Na improvisação isso é impossível, você precisa estar com todos os artistas juntos desde o início da pesquisa. Porque não é algo que você constrói e depois resolve, algo que já está pré-resolvido anteriormente, aí você faz o mesmo processo na música, o mesmo processo na luz. Não, o tempo é a articulação entre esses artistas que vai gerar a obra. Então essa articulação é que precisa ser azeitada durante o processo. Não dá para entrar no fim, ou no momentos mais finais de uma criação, né? É bastante diferente a forma de trabalhar com as várias linguagens. A partir de 2006, eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo, orientar o trabalho de improvisação cênica de um grupo formado por bailarinos, atores, artistas visuais, que passou a se chamar Núcleo de Improvisação. É um trabalho, uma pesquisa que tem sido muito interessante e muito rica, porque essa diferença de formação artística das pessoas no núcleo acaba trazendo uma riqueza bastante grande para o resultado cênico, né? As combinações, as resultantes combinatórias da relação que eles vão estabelecendo por terem formações diversas são muito inusitadas. Então, no começo me pareceu um desafio grande, porque como é que eu ia orientar pessoas que vinham de formações tão diferentes, e eu mesma com uma formação estritamente na dança, né? Nunca fiz teatro ou outra prática artística além da dança, mas acabou sendo um aprendizado para mim observar os diferentes entendimentos que cada um tem sobre a improvisação, sobre corpo, sobre movimentos, sobre relação com a luz e as diferentes organizações de movimento de cada um deles e como cada um organiza sua ação, como cada um organiza suas respostas, como cada um organiza suas perguntas, né, aí me deu um campo muito bom. Quando eu fui percebendo isso, eu fui encontrando esse campo muito bom para trabalhar com os padrões de organização de cada um deles. E aí, a partir daí, eles também foram entendendo melhor como articular as conversas entre eles no momento do improviso, né? Articular as conversas, eu digo articular as ações. E as narrativas que surgem nesse grupo, né, tão diverso, acabam sendo
mas diversas também. Acho que é isso, mais complexas e mais diversas. É uma trama mais refinada, me parece. E houve para mim uma dificuldade inicial quando eu comecei a trabalhar com esse grupo, porque por nem todos virem da dança, alguns elementos que eu trabalhava, que para quem faz dança é mais assunto corriqueiro, como transferência de peso, pontos de apoio, para outros eram mais misteriosos, né? Então eu tive que partir para descobrir onde eles poderiam articular a conversa improvisada entre eles. Aí eu lembrei de características que o Klaus já trabalhava bastante e fui buscar nesse material algum recurso. E então eu fui buscar na questão do cotidiano. O Klaus trabalhava muito com os movimentos do cotidiano dos bailarinos, com quem que ele dirigia, e ele fazia muito bem a ponte entre movimento cotidiano e movimento dançado, via justamente recursos corporais, né? Por exemplo, como esses que eu falei há pouco, pontos de apoio, transferência de peso. Então a gente estudava no cotidiano o movimento e usava esses recursos, não de repetir o movimento cotidiano, mas uma vez que eu descobria como o movimento cotidiano se estruturava no corpo, eu podia dançar com com essa mesma estrutura de
de movimento cotidiano, eu podia transformar isso em dança. Então eu fui buscar aí. Eu pedi para cada um trazer 24 horas do seu cotidiano, observar, né? E trazer esse material para pesquisa, e a gente começou a partir daí a estudar as construções de corpo e de gesto de cada um deles e como a conversa então poderia se dar num lugar em que todos soubessem, de novo, a mesma ideia, né? Que eu falei sobre luz, música e movimento, todos articulando a conversa numa linguagem comum, que todos entendem. Em 2019, a gente fez a experiência de trabalhar com os olhos vendados durante todo o processo de pesquisa e também nas apresentações. A ideia desse procedimento de vendar os olhos veio para provocar uma desestabilização nos modos de operar a improvisação dos artistas, nos modos de cada um agir ou organizar o corpo ou organizar a sua ação, porque tira um dos principais apoios com os quais esses artistas trabalham, tanto o iluminador quanto os próprios atores e bailarinos. Essa experiência foi bastante interessante porque ela tira grande parte do controle, né, que os artistas têm sobre a obra, sobre as escolhas, sobre a resolução de ações, e quando eles perdem o controle, eles se fragilizam. E ao se fragilizar, o corpo, né, e vai resolvendo de maneiras novas, inusitadas, surpreendentes até para os próprios artistas, né? E a improvisação ganha no seu fluxo, né, naquilo que ela tem de mais interessante, que é a não premeditação, né? Para que improvisar? Por que improvisar? Eu improviso porque eu preciso sobreviver. Eu preciso articular os desafios do presente com as escolhas que eu já fiz no passado e tentar continuar de tal maneira que o meu discurso continue a fazer sentido. Eu improviso porque eu preciso descobrir novas maneiras de me configurar na relação com o mundo e também para brincar com o tempo, o prazer de perceber o tempo e olhar
para o campo das possibilidades. Olhar para o que foi feito e para o que não foi feito. Pensar rápido, para o tempo não engolir. E as possibilidades do meu sentir ficarem sem sentido. Eu acho que eu improviso para continuar traçando no espaço as minhas escolhas. Para mim, improvisar é uma coisa que eu não sei fazer, só que eu vou ter que fazer aquilo. Então eu chego e faço improviso aquilo. E sempre dá certo. O tempo todo se improvisa, né? Porque nada é... Por mais que as coisas sejam premeditadas, não existe um roteiro. A vida não tem, apesar de você ter uma agenda, você não tem um roteiro. Não tem uma partitura. A vida está sempre aberta a novos acontecimentos. Né? Para que improvisar? Para que serve? Eu acho que serve para você. Por que improvisar? Às vezes porque melhores coisas acontecem quando você improvisa. Ou seja, porque muitas vezes tem coisas que você não dá para planejar, tem coisas que você não dá para pensar antes, tem coisas que você simplesmente tem que agir no ato, no momento, e lá quando as melhores coisas acontecem, porque meio como que as coisas emergem. E você não tem como controlar todas as coisas. É mais tipo estar em relação com as coisas e deixar que as coisas te batam e você bater nas coisas e fazer coisas com as coisas e lá tudo vai junto, tudo aparece junto. Porque não temos como tipo planejar tudo, controlar tudo, fazer tudo antes. Tem as coisas que vão acontecendo e elas têm sua lógica própria e muitas vezes o melhor é participar da lógica dos outros, a lógica das coisas que estão acontecendo do que você impor a própria, por exemplo. E vai lá. Pode ir? Pode. Isso é uma improvisação, né? É? É. Por quê? Pra gente esquecer a gente tá planejando. A gente não planejou. Escrever no papel. Mas você também escreveu no papel, não pensou